Quem tiver com a sua Bíblia, Tiago 4, um versículo bem pequeno, que vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Então cai por terra esse negócio de dizer eu sou amigo do mundo e sou amigo de Deus. A palavra de Deus diz: ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo. Você não pode ser amigo dos dois. Por quê? Porque um se opõe ao outro. Os princípios do mundo, os decretos do mundo são totalmente diferentes dos princípios de Deus. E eles sempre estão se chocando. Por quê? Porque um se opõe ao outro. O mundo é dominado pela carne. Já Deus, a servidão a Deus é pelo Espírito, não é pela carne. Como Paulo ele vai explicar em suas cartas. Então não tem como. Jesus mesmo ele disse: não se pode servir a dois senhores. É necessário que vocês tomem uma decisão. Não pode servir a Deus e não pode servir ao mundo. Não tem como dizer que é amigo de Deus, que é amigo do pecado, que é amigo da prostituição, que é amigo da mentira, da idolatria, do adultério, e é amigo de Deus, sendo que a palavra de Deus condena tudo isso. Não tem como. É por isso que Tiago diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Porque os princípios do mundo são contra os decretos e os princípios de Deus. Um se opõe ao outro. Por isso é necessário tomar uma decisão, né? Ou ser amigo do mundo, ou ser amigo de Deus. Não pode ser amigo dos dois. Porque a maneira de servir a Deus é diferente da maneira de servir ao mundo. É tanto que Jesus disse que o mundo, ele odeia o quê? Os que servem a Jesus. E Jesus vai dizer por quê? O mundo vos odeia porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, porque o mundo ele ama aquilo que é seu, mas aquilo que pertence a Deus o mundo não ama. O mundo rejeita, porque o pensamento é diferente, os princípios é diferente. A maneira até de andar, de falar, de se vestir, você vê que é diferente. Os lugares onde vai é diferente. Daí você vê a diferença de um para o outro. Como a palavra de Deus diz, há uma diferença muito grande entre o que serve a Deus e não serve. Entre o ímpio e o justo. Pela sua maneira de andar, pela sua maneira de falar, de se comportar. O mundo pode dizer que serve a Deus. Tem muitos aí que batem no peito e dizem: eu sirvo a Deus, eu sou cristão. Mas você vê que eles se opõem ao quê? A palavra de Deus. Eles são contra os princípios de Deus. Porque tudo aquilo que Deus condena, o mundo, ele prega e ele quer que todos se sujeitem. Por exemplo, tem muitas coisas que Deus abomina e o mundo prega, o mundo ensina como algo super comum. Como, por exemplo, o casamento de duas mulheres é comum para o mundo? É comum. Vai falar alguma coisa? Vai julgar para você ver. Só Deus pode julgar, mas a palavra dele julga e diz que é abominação. Casamento de homem com homem, a palavra de Deus julga e diz que é abominação. E tem muitos cristãos batendo no peito dizendo: eu sou cristão, mas são contra os princípios de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Deixará o homem a casa do seu pai e se unirá à sua mulher. A Bíblia não fala que Deus fez dois homens e duas mulheres. A Bíblia fala que Deus fez macho e fêmea, Adão e Eva. E tem muitos que são contra isso, se levantam contra isso e dizem o quê? Eu sirvo a Deus. Serve a Deus sendo amigo do mundo. Eu sou cristão, não tem como ser cristão e rejeitar a palavra de Deus. Não tem como ser cristão indo contra os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Quando você abraça as ideologias do mundo, que vai contra a palavra de Deus, você está pelejando a favor do mundo e contra Deus. Porque quem peleja contra os princípios e os mandamentos de Deus, peleja contra quem? Contra Deus, contra a sua palavra. E como disse lá em Atos, o grande doutor da lei Gamaliel, é impossível que o homem que se opõe a Deus e peleje contra Deus vença. Porque nesta batalha em que o homem ele peleja contra Deus, ele vai ser sempre um perdedor.
Muitas pessoas já se curvaram aos princípios deste mundo. Muitos cristãos, inclusive, que põem a Bíblia debaixo do braço, que diz que serve a Deus, já se curvaram porque estão defendendo as ideologias satânicas do mundo, onde Satanás está por trás. Nem precisou da grande tribulação, nem precisou de tortura, já se curvaram tão facilmente. Por quê? Porque estão rejeitando a palavra de Deus. Estão indo contra a palavra de Deus e se curvando aos princípios estabelecidos no mundo, por qual Satanás está de trás. Que é tudo que eles estão tentando impor como lei. A Bíblia fala, não matarás. Eles estão tentando impor como lei o quê? O aborto. A Bíblia fala que para Deus é abominação a homossexualidade, mas o mundo diz o que não julgue, é bonito, que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar aquilo que ele diz que é abominação para ele? Como é que Deus vai abençoar e ver como um servo deles, aqueles que ele diz que são réu do fogo do inferno? Não tem como. E se opor a Deus, se opor aos princípios estabelecidos por Deus, para defender os princípios do mundo, é ir contra Deus, é ir contra a sua palavra, é pelejar contra Deus. E como eu já disse anteriormente, aquele que peleja contra Deus, ele nunca vencerá. A Bíblia vai dizer que lá no tempo de Moisés, houve uma grande rebelião para decidir quem ficava do lado de Moisés e quem ficava do lado do outro. Não me lembro o nome, se era Corá, que eles se levantaram contra Moisés, disseram que Moisés não era usado por Deus e foi necessário haver uma separação. E nesta separação, a Bíblia fala que aqueles que afrontaram o Senhor e foram contra os seus princípios naquele dia, o Senhor fez o chão se abrir por debaixo de seus pés e 23.000 desceram ao abismo porque afrontaram ao Senhor. Essa é a recompensa daquele que afronta ao Senhor, que é contra os seus princípios. Em outra passagem também a Bíblia vai dizer que no dia, Deus ele quase que exterminaria uma tribo inteira das tribos de Israel, que foi a tribo de Benjamim. Deus ele só, naquele dia, Benjamim se opôs contra os princípios do Senhor. E o Senhor só não destruiu toda a tribo de Benjamim. Muitos foram mortos naquele dia. O Senhor só não destruiu a tribo de Benjamim por amor a Abraão. Porque o Senhor se lembrou que era descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, que foram fiéis a ele. E qual foi o pecado de Benjamim? Eu vou tentar resumir para você, para me concluir. Porque a história é longa. O pecado de Benjamim é porque houve um assassinato e o estupro de uma mulher em Israel. E esta mulher era a mulher de um levita. E aquilo foi uma indignação tão grande para o povo de Israel, para as tribos de Israel, porque em Israel havia princípios. E estes princípios tinham que ser seguidos. Não era entrar qualquer um, pegar e fazer o que queria e sair como se nada tivesse acontecido. Pegaram a mulher do levita, abusaram dela, mataram a mulher e depois eles saíram como se nada tivesse acontecido. E aquilo chegou aos ouvidos das tribos de Israel, que naquele tempo estabelecia a justiça e tinham como dever, guiar o povo para respeitar e seguir os princípios estabelecidos por Deus. A morte era condenada por Deus, o adultério era condenado, o estupro era condenado. Em Israel, a pena para o estuprador era a morte por apedrejamento. E quando isso chegou aos ouvidos das tribos de Israel, eles se indignaram muito. E eles juraram que fariam justiça em Israel. E aquilo não ficaria impune. Eles exerceriam a justiça, matando os que haviam feito tamanha abominação. Porque um levita, ele era uma das pessoas como o sumo sacerdote, como o sacerdote que estava mais próximo de Deus. Ninguém poderia desrespeitar um levita e nem tocar naquilo que ele pertencia, porque o próprio Deus se levantava contra esta pessoa e o amaldiçoaram. E como eu já falei, homens perversos, assassinos, estupradores, chamados filhos de Belial, pegaram a esposa do levita, vários homens,
abusaram dela, tanto que ela não resistiu e morreu. Isso chegou aos ouvidos das tribos de Israel. E eles juraram que não sossegariam enquanto eles não matassem todos os filhos de Belial. E eles convidaram todas as tribos de Israel para se unir, para chegar até os filhos de Belial e fazer justiça. Mas apenas 11 tribos se juntou e concordou. Por quê? Porque uma tribo foi contra, que foi a tribo de Benjamim. Por que a tribo de Benjamim foi contra? Porque os filhos de Belial moravam nas divisas de Benjamim, nas terras de Benjamim. Então as tribos, vendo que faltava a tribo de Benjamim se unir a eles para fazer justiça, eles mandaram um recado a Benjamim: tu não vais se unir a nós para fazer justiça ao que fizeram a mulher do homem de Deus? E sabe qual foi a resposta de Benjamim? Benjamim disse: eu não me unirei a vocês. E mais do que isso, eu serei como um escudo para os filhos de Belial. Ou seja, eu irei defender os estupradores e os assassinos da mulher do levita. Foi essa a escolha de Benjamim, porque eles moravam em terras pertencentes a eles. E eles disseram: para vocês chegar até os filhos de Belial e matar eles, vocês terão que passar por cima de mim. E Benjamim não era uma tribo fraca, era uma tribo grande, era uma tribo de guerreiros fortes. E não eram todas as tribos que o Senhor ordenou que se levantasse, que fosse de uma vez contra Benjamim. Era tribo por tribo. E a tribo de Benjamim, preste bastante atenção, era uma tribo tão forte que todas as outras tribos que foram até ela foram derrotados por eles. Tudo para quê? Para defender assassinos e estupradores. Porque quando Benjamim ele disse não ao convite das 11 tribos, eles disseram: pois ainda que vocês sejam os nossos irmãos, para fazer exercer a justiça em Israel, se tiver que matar vocês, para chegar os filhos de Belial e matar eles, nós vamos matar. Porque eles eram todos irmãos. Eles eram descendentes de um mesmo povo. Todos eles eram irmãos, eram os filhos de Jacó. Todos eles. Benjamim era irmão de Judá, era irmão dos demais, e eles disseram: pois se nós tiver que passar por cima de vocês para matar os filhos de Belial, assim nós faremos. E se levantou tribo por tribo, para eles chegar até os filhos de Belial, eles tiveram que pelejar com a tribo de Benjamim. E como as outras não conseguiram vencer Benjamim, houve um momento que eles perguntaram ao Senhor: nós devemos ainda nos levantar contra Benjamim, porque ela é uma tribo poderosa e nós estamos perdendo. Foi quando o Senhor disse: levantar-se-ão contra Benjamim, e eu entregarei Benjamim nas mãos de vocês, mas nas mãos de uma só tribo. Uma só tribo se levantará e irá contra Benjamim. E esta tribo vencerá Benjamim. Chegará os filhos de Belial e matarão eles, que foi a tribo de Judá. Foi a tribo da qual o Senhor Jesus Cristo ele veio. Nas mãos dessa tribo, o Senhor entregou a tribo de Benjamim. E o massacre foi tão grande, que, como eu já falei, naquele dia a tribo de Benjamim só não foi extinta de Israel, morrendo juntamente com os filhos de Belial, porque o Senhor ainda teve misericórdia deles. Porque senão eles seriam extintos. Por quê? Porque se levantaram contra Deus e contra os seus princípios. Se levantar contra os princípios do Senhor, defender aquilo que é errado, é uma batalha perdida. Porque lutar contra a palavra de Deus, contra os decretos estabelecidos por Deus, é lutar contra o próprio Deus. E qual é o homem que, lutando contra Deus, vai vencer ele? Vai prevalecer contra ele? Não tem como. Portanto, com isso nós aprendemos que nós temos que ser o quê? Nós temos que tomar uma decisão. Ou nós nos curvamos aos princípios do mundo e somos amigos do mundo e inimigos de Deus, ou nós nos curvamos diante de Deus e somos amigos de Deus. Porque nós não podemos ser amigos do mundo. Porque nós não podemos ser amigos de Deus, que é santo, e ser amigo do pecado, que tudo que está no mundo é o pecado. E também aprendemos com isso que não podemos se opor a Deus, porque todo aquele que se opõe contra Deus
ele cai, ele perde a batalha. Não tem como vencer a Deus. Não existe. É uma batalha perdida. Todos os principados e potestades do mundo que estão se levantando contra Deus, contra os princípios de Deus, contra os mandamentos de Deus, contra a igreja do Senhor, eles já perderam a batalha. Eles já perderam a batalha, nem terminou. E eles já são perdedores. Por quê? Porque vence aquele onde Deus está na frente. Onde Deus está comandando. Vence aquele que faz a vontade.